Continuando numa visita, podemos dizer, virtual, no fundo, para todos aqueles que estão afetados nesta altura pela pandemia global, na sua escala, podemos dizer assim, hoje a oportunidade de percebermos um pouco e medir aqui, no caso concreto, as medidas e tomar o pulso às medidas por parte da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, isto porque temos o raro prazer e o privilégio enorme de receber o seu Presidente, neste caso Nia Amorim, que aceitou o nosso convite, o nosso desafio para nos falar precisamente das consequências ao mais alto nível de algo que ninguém está imune e neste momento afeta milhões e bilhões, podemos dizer, pelo mundo inteiro. Por isso, Sr. Presidente, antes de mais, agradecer a sua simpatia, mandar-lhe um abraço pela disponibilidade também revelada para connosco e aquilo que eu lhe perguntava, e fazendo aqui, no fundo, uma cronologia, neste caso, das consequências para o Covid-19 naquilo que diz respeito a Portugal e, em concreto, ao desporto motorizado, perguntava-lhe desde já, Sr. Presidente, quando toma conhecimento precisamente daquilo que poderia vir aí da China, por onde é que tem o conhecimento e depois, no fundo, as medidas que tem que tomar, se são no seguimento das instruções, naturalmente, do governo português ou se vem no seguimento dos seus homólogos estrangeiros que já tomavam iniciativas próprias para conter as consequências deste evento. Sr. Presidente, um abraço, boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Olha, é um pouco a conjugação dos diversos fatores que acabou de referir. Naturalmente que as notícias que vêm a público todos os dias nos fazem pensar em que vamos ter que ajustar as medidas que já tínhamos decidido tomar, porque as notícias têm sido, de uma certa forma, galopante. De epidemia passou rapidamente a pandemia, os números em alguns países são absolutamente assustadores, a nossa atividade está paralisada a nível praticamente mundial e, portanto, é de facto uma altura muito difícil e que ninguém estava preparado para lidar com esta situação. Eu falo com certeza com os meus homólogos de outros países, estão exatamente na mesma situação que está Portugal. Falo com a FIA, ainda participei há 3 semanas atrás numa reunião na FIA, onde estávamos ainda no início, não foi há 3 semanas, já foi ao mês, foi sim, talvez ao mês, no dia 4 ou 5 de março, e onde estávamos no início, mas muito início deste problema, e portanto ainda não era um tema que estivesse muito em cima da mesa, na medida em que era já preocupante na China, mas na Europa os números eram muito baixos e havia alguns países que agora estão a morrer pessoas, às dezenas e às centenas diariamente, e que nessa altura, há um mês atrás, o vírus não tinha qualquer tipo de expressão. Portanto, as medidas que tomamos, entretanto, foram até ao final de abril pararmos a nossa atividade e trabalharmos em teletrabalho. Naturalmente que já se está a ver que nunca vai haver provas em junho, porque o pico da pandemia naturalmente que será em maio, segundo a Direção-Geral de Saúde, e portanto vamos ter que rever estas medidas na próxima segunda-feira, que neste caso é amanhã. Vamos convocar uma reunião extraordinária, eu e a direção, com os meus diretores da FPAC, com a direção toda, para, digamos, endurecermos algumas medidas que tínhamos tomado há cerca de 3 semanas atrás e que já vimos que vão ter que ser ajustadas. E, portanto, neste momento a preocupação é grande, porque perderam-se muitas dezenas de provas, preocupa-me bastante a situação dos nossos associados, dos nossos licenciados que fizeram investimentos para a época, querem viaturas novas, querem material para essas mesmas viaturas. Preocupa-me imenso, como já estou farto de repetir, as equipas que vivem exclusivamente do motorsport e outro tipo de empresas que vivem direta e indiretamente do motorsport. E, portanto, a situação é realmente, neste momento, muito complicada, muito complexa e o problema é que não se pode definir uma estratégia porque não sabemos quando é que podemos retomar a nossa atividade. Claro. O Sr. Presidente fazia aqui menção da reunião que vai ocorrer para endurecer medidas. Neste momento está tudo parado. O que é que pode estar a ser preparado, Sr. Presidente? Podemos ter já alguma ideia nesse endurecer de determinadas posições?
Olha, sim, temos que equacionar várias hipóteses, como por exemplo o layoff, porque uma coisa era a atividade da Federação estar em teletrabalho durante um mês ou dois. Está visto que o mês já passou e vão passar mais meses, não é? E, portanto, não se justifica que estejam todos os funcionários, por exemplo, em teletrabalho, quando a atividade está paralisada. Há setores que não podem parar, as relações institucionais, as relações com a FIA, o secretariado, os processos pendentes para o Conselho de Disciplina das diversas corridas que já houve e que estão pendentes. Enfim, há aqui 3 ou 4 setores de atividade. A formação, por exemplo, através de videoconferência, que já montamos um sistema e já temos um plano para fazer formações por sistema de videoconferência, em vez de ser com 100 de cada vez, serão com os 30 de cada vez, portanto, mais sessões com menos pessoas, mas vamos, obviamente, manter essa parte muito ativa, porque há muita gente com disponibilidade neste momento de tempo para aprender, Claro. e, portanto, é uma boa altura para nós formarmos as pessoas que querem ser formadas, e basicamente, é nestas áreas que nós temos que atuar e eu, como Presidente da Federação, tenho que estar preocupado com os apoios que possam vir, que possam surgir da parte do Estado para o desporto, porque, evidentemente, que uma atividade que está paralisada e que tem custos fixos, apesar de estarem reduzidos ao máximo, são ainda significativos e, portanto, temos que ver que medidas é que vamos tomar no futuro. Daí a tal reunião que vai ocorrer amanhã, é precisamente para discutir um conjunto de decisões que se tem que tomar e esperar que o Governo também olhe para o desporto, assim como está a olhar para outros setores da economia nacional. Claro. Aqui no caso concreto sabemos porque há muitas modalidades e todas com os seus próprios calendários e calendários diferentes. Há alguma modalidade em específico dentro da Federação que tenha algum tempo estabelecido como limite para reativar as suas respectivas competições, como acontece, por exemplo, no futebol? Isto porque temos que olhar para um mês obrigatoriamente e falar aqui muito rapidamente, por exemplo, do todo o terreno, que tem que parar naqueles meses mais quentes. A nível de modalidades, há algum deadline para alguma das modalidades que estão sobre a alçada da Federação? Bem, olha, eu acho que o todo-terreno ainda é dos campeonatos que dentro deste contexto pelo menos já realizou 2 provas. Não há mais nenhuma modalidade que tenha realizado 2 provas. Portanto, já tem uma parte pequena do problema resolvido. É evidente que tem que se encaixar datas, mas as prioridades da FEPAC são provas FIA, em primeiro lugar, campeonatos de Portugal das diversas modalidades e depois o resto que se puder encaixar, encaixa-se. Isto para não falar, naturalmente, dos Açores e da Madeira, que têm os seus diretores que irão, juntamente com os associados, quando isto abrir, e esperemos que abra este ano, e que irão ver quando é que podem encaixar as datas para que realizem os seus campeonatos. Podemos ter que, eventualmente, quer no continente, quer nas ilhas, de reduzir o número de provas, porque não vamos poder, imagino que isto abre em setembro, nós não podemos de setembro a dezembro fazer aquilo que fazíamos de fevereiro a novembro, não é? Portanto, há provas que vão ter que ser não adiadas, mas sim canceladas. E vamos estudar, como também já o tornei público, a possibilidade de algumas provas que não sejam dos campeonatos principais, neste caso não é principais dos campeonatos de Portugal, que se possam encaixar e que se possam encaixar em janeiro e portanto, prolongar a época desportiva até janeiro, em algumas modalidades. Vamos estudar isso, mas só podemos partir para esse cenário quando soubermos e quando tivermos a autorização do Estado e da Direção-Geral de Saúde, que os eventos esportivos podem ser retomados. Sei que, entretanto, a própria Federação, e no papel social e solidário a nível da sociedade portuguesa, também que a Federação também disponibilizou algum material nessa altura tão complicada para todos, nomeadamente para as questões de saúde, verdade, Sr. Presidente? Sim, achávamos que deveríamos fazer neste momento um esforço, que é um esforço naturalmente, que é um dispêndio de dinheiro neste momento, os custos estão reduzidos exatamente ao essencial, mas perante esta pandemia nós também não deveríamos dar o exemplo e dar o nosso contributo
e conseguimos dar o nosso contributo, enfim, da forma que nos pareceu mais adequada. Muito bem. Sr. Presidente, e porque há campeonatos, como dizia muito bem, que tiveram mesmo assim o seu início, por alturas de calendário diferente, gostava naturalmente de ter aqui a sua opinião sobre aquilo que aconteceu, nomeadamente, por exemplo, e por começarmos naquele tema que já referiu, do todo o terreno, com 2 provas disputadas, 2 provas novas, 2 provas que geograficamente próximas uma da outra, a nível de calendário também. Na sua opinião, e porque se tratavam de organizações novas, qual foi a sua opinião? Primeiro que tudo, naturalmente, para Beja, que foi a prova de abertura do campeonato numa organização diferente e de regresso a Beja, que já não acontecia há alguns anos, e depois, naturalmente, também para a Costa Alentejana, como aconteceu com a Baja RCP. Podíamos começar por aí. É uma opinião muito positiva, correu muito bem as 2 provas, foram provas que já tive acesso aos relatórios, portanto, nada a dizer, foi um excelente começo e vamos lá ver se este problema do coronavírus não nos vai estragar os campeonatos, porque o todo-terreno tem este ano condições, do ponto de vista teórico, de ser um excelente campeonato, porque tem um conjunto de 7 provas, o que não acontecia. E a modalidade merece, o investimento que está realizado por parte dos pilotos também justifica que haja mais provas, eles querem que haja mais provas, o promotor quer que haja mais provas, e encontramos clubes que também querem fazer mais provas. Portanto, no todo terreno estamos, enfim, tranquilos, ainda com estas contingências que acabamos de falar na prova. Foi um bom início de campeonato em Beja, em fevereiro, na altura com troços novos, chuva, enfim, com algo de diferente em relação àquilo que estávamos habituados. Sim, foi. Essa prova foi a primeira do ano, também foi anulada o ano passado como prova candidata, como bem se recorda, e, portanto, foi a data que escolheram, fevereiro, e por nós, perfeito. A prova correu bem e, portanto, naturalmente que a Federação ficou satisfeita. Muito bem. Sr. Presidente, em relação, no caso concreto, dos ralis também, e porque tive a ocasião de estar no terreno, este ano, com o início, como nós sabemos, na zona de Faf, com 2 reforços de peso, nomeadamente a equipa que traz o campeão do mundo de ralis para essa prova, que veio, no fundo, servir para preparar o Rally Portugal que acaba por não se realizar, também foi uma prova que para a FEPAC também terá agradado? Sim, agradou, correu muitíssimo bem. Tinha gente que eu nunca tinha visto naquela zona. As marcas ficam sempre muito satisfeitas, têm muito retorno em FAF. Nós alocamos meios financeiros significativos a FAF, em termos de comunicação, onde levamos canais televisivos para fazerem coberturas em direto e em diferido mais completas e com resumos mais alargados. Estávamos à espera que acontecesse isto em FAF, a partir do momento então em que foi confirmada a presença de 2 WRC. Já sabíamos que isto, enfim, iria ser um rally com mais focos, mais pontos de interesse para o público do que nos anos anteriores. Portanto, o rally correu muito bem. Eu não tenho também nada a dizer, fiquei muito satisfeito. Agora, só não estou satisfeito é não saber quando é que é o segundo rally. Verdade. E para terminarmos nesta visita à atualidade das provas que se realizaram, este ano também Portugal na linha da frente, falar aqui da rampa da Porca de Mursa, onde surge pela primeira vez a nível competitivo um carro elétrico também para vir dar mais alguma exposição aqui a um campeonato bem interessante que é este das rampas. Sim, é verdade, para além de ter tido um número excepcionalmente alto de inscritos, mais de 50, o que não é normal nas provas de montanha, e esse carro elétrico também foi uma novidade, naturalmente. Esperemos que apareça nas próximas provas. Acho que sim, que a ideia é fazer o campeonato todo, porque é sempre também um motivo de interesse ver um carro elétrico, o que é que pode fazer em comparação com os carros de combustão tradicional. E vamos esperar para que se faça a segunda prova. A segunda prova deverá ser a Rampa da Rábida, que era a que estava no calendário como segunda prova, e é isto que queremos tentar respeitar em todos os campeonatos, a ordem que estavam agendadas as provas.
Sr. Presidente, e para terminarmos, apenas e só porque a boa notícia surgiu na semana passada, também através da entrevista exclusiva aqui connosco no 16 Válvulas, no caso concreto com o engenheiro Paulo Pinheiro do Autódromo Internacional do Algarve, quando ele nos faz menção, primeiro, que a pista do AIA já tem todas as certificações para receber a Fórmula 1 e depois a confirmação de uma equipa de Fórmula 1 que já reservou a pista para testes no final do ano. Isto também poderá ser aqui um sinal de que vamos voltar a ter a Fórmula 1. Era algo que a Federação também se vai empenhar desde a primeira hora, Sr. Presidente? Sim, eu tenho falado com o engenheiro Paulo Pinheiro diversas vezes sobre essa possibilidade. Tem que ser um passo cada vez. Primeiro era preciso a homologação da pista. A homologação da pista está autorizada, está certificada, portanto pode receber carros de Fórmula 1, o que é uma boa notícia naturalmente para um autódromo no Algarve. E quanto a recebermos uma prova de Fórmula 1, como calcula, e com os tempos que se avizinham ainda por cima do ponto de vista económico com esta pandemia, isso já é outra questão para ver e avaliar mais tarde. É cedo, agora a Federação dará todo o apoio institucional e até político, no sentido de, em conjunto com o AIA, o Autódromo Internacional do Algarve, de, em conjunto, fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para mostrar ao governo português que era um investimento altamente rentável termos um grande prémio de Fórmula 1, porque se é nos outros países, também seria em Portugal. E também temos dados e números antigos já, mas a Fórmula 1 já esteve no Estoril e foi uma excelente operação de marketing do nome de Portugal em todo o mundo, ainda por cima na altura, porque quem dominava as provas falava português, o que ajudava bastante, que era o Ayrton Senna. Muito bem. Sr. Presidente, falámos do passado, presente, falta falar do futuro a nível da Federação e acreditando que toda esta nuvem escura que está por cima de todos, seja desporto motorizado ou não, pergunto em relação a planos para o futuro e para a sua direção, Sr. Presidente, o que é que ainda falta fazer e que acaba por ser aquele objetivo para o qual vocês correm. Estamos a falar de uma projeção internacional maior, de Portugal, maior influência a nível das instituições estrangeiras, planos para o futuro, Sr. Presidente. Para terminarmos aqui, deixámos uma porta e abrimos aqui a esperança para o futuro. Para lhe dizer isso, porque está a ver, os planos para este ano estão todos congelados neste momento, não é? Claro. Portanto, para o futuro vai depender da evolução da situação. Sinceramente, estar a falar por falar e falar em medidas avulsas, depois não sei se há condições para as concretizar. Prefiro não me comprometer, porque já me tinha comprometido com 2020, com um conjunto de medidas que iriam ajudar a continuar a reativar o automobilismo. Na sequência de 2019 foi um excelente ano. Tínhamos um plano de comunicação com mais canais, mais órgãos de comunicação social e bastante importantes associados à FPAC. E neste momento, evidentemente, está tudo congelado por não haver provas. Portanto, eu quanto ao futuro, não queria para já referir nada, porque temos que ver como é que vamos fazer. Respeito perfeitamente e estamos em sintonia e estamos juntos e vamos acreditar que todos juntos vamos conseguir ultrapassar esta fase. Sr. Presidente, agradecer mais uma vez a sua simpatia, a sua disponibilidade para connosco aqui no 16 Válvulas. Mando-lhe um abraço e acreditar que tudo vai correr bem. Temos que fazer a nossa parte, temos que ficar em casa, é só isso que nos pedem e isso tem que ser feito e vamos com certeza fazê-lo todos juntos. Um grande abraço, Sr. Presidente, mais uma vez. Um grande abraço e muito obrigado. E um abraço aos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde.